qual é o seu maior medo? É a criatura espreitando debaixo da sua cama? O assassino mascarado se escondendo nas sombras? Durante a maior parte da história humana, nossos horrores foram coisas íntimas e pessoais. Eles têm rostos que podemos reconhecer, motivos que podemos, em algum nível, entender. São males que podemos combater, demônios que podemos nomear. Mas e se o horror mais profundo não for nada pessoal? E se o maior terror não for o que está se escondendo no escuro, mas o simples fato esmagador da própria escuridão, sua imensidão pura, interminável e totalmente indiferente? Esta é a proposição arrepiante no coração de uma das filosofias mais influentes e perturbadoras da literatura, o horror cósmico de H.P. Lovecraft. Hoje, não estamos apenas olhando para filmes de monstros. Estamos encarando o abismo e vamos tentar entender o que acontece quando o abismo olha de volta. Se você está pronto para embarcar nesta jornada pelo vazio aterrorizante e magnífico, e para entender como ele moldou alguns dos maiores filmes de terror já feitos, por favor, tire um breve momento para se inscrever no nosso canal. Certifique-se de ativar as notificações, deixar aquele like poderoso neste vídeo e compartilhá-lo com qualquer pessoa que você conheça que ouse questionar a realidade confortável em que habitamos. O seu apoio é a luz que nos guia através dessas explorações sombrias. Howard Phillips Lovecraft era, para dizer o mínimo, um homem complicado e profundamente perturbado. Um recluso de Providence, Rhode Island, escrevendo no início do século XX. Ele era um homem fora de seu tempo, assombrado pelo passado e aterrorizado com o futuro. Mas suas ansiedades e preconceitos pessoais, por mais dignos de discussão que sejam, foram canalizados para uma nova forma de horror, um gênero que carrega seu nome, Lovecraftiano. Para entender seu poder, você deve primeiro esquecer tudo o que acha que sabe sobre o horror tradicional. Em um conto gótico, o universo é fundamentalmente moral. Existe um Deus, existe um diabo, existem regras. Um vampiro pode ser morto com uma estaca. Um fantasma pode descansar ao resolver suas pendências terrenas. Há uma ordem, mesmo que assustadora. A grande sacada de Lovecraft foi olhar para a ciência emergente de sua época, para a relatividade de Einstein, que deformava o espaço e o tempo, para a mecânica quântica, que revelava uma realidade caótica e incerta sob a nossa, e criar uma mitologia baseada na noção aterrorizante de que não existem regras. Ou melhor, existem regras, mas elas são tão antigas, tão alienígenas e tão vastas, que operam em um nível que torna a existência humana, nossa moralidade, nossa ciência e nossa sanidade completa e totalmente insignificantes. Essa filosofia é frequentemente chamada de cosmicismo, ou, mais precisamente, indiferentismo cósmico. É um conceito simples, mas profundamente abalador para a alma. Ele postula que a humanidade é um pontinho acidental e fugaz em um cosmos de idade e escala inimagináveis. Não somos o auge da criação. Somos uma nota de rodapé em uma biblioteca de infinitos livros esquecidos. O universo não é hostil conosco. Hostilidade implicaria que ele nota que existimos. Em vez disso, ele é simplesmente indiferente. Somos como formigas em uma calçada, vivendo nossas vidas breves e frenéticas, sem saber que um pedestre está prestes a passar. O pedestre não odeia as formigas. Elas simplesmente não são um fator em sua jornada. O mundo inteiro delas está prestes a ser extinto por uma força que não é má. Apenas está lá. Essa é a base do pavor cósmico. O horror não vem de um monstro que quer te matar, mas da compreensão de que sua vida e sua morte
não tem consequência alguma para a grande e aterrorizante mecânica da realidade. Isso nos leva à natureza dos chamados monstros de Lovecraft. E é aqui que encontramos o desafio central para compreender verdadeiramente sua visão. Quando pensamos em Cthulhu, vemos o icônico gigante com cabeça de polvo e asas de dragão, mas ver Cthulhu como um mero monstro é perder totalmente o ponto. Cthulhu não é um vilão. Ele é um sacerdote de entidades muito mais antigas e poderosas do que ele. Ele jaz morto, mas sonhando, em sua cidade submersa de R'lyeh. Não porque foi derrotado, mas porque as estrelas não estão alinhadas para o seu despertar. Sua mente é tão alienígena e poderosa que seus meros sonhos podem vazar para a nossa realidade, transmitindo visões de loucura e inspirando cultos homicidas ao redor do globo. Ele não é mau. Ele é uma força da natureza de outra dimensão. E seu despertar seria menos um ato de malícia e mais como uma mudança no clima cósmico. Uma tempestade que simplesmente apagaria nossa forma de consciência do planeta. Para ir mais fundo, devemos olhar além de Cthulhu para o verdadeiro panteão da criação de Lovecraft, os deuses exteriores, seres como Yog-Sothoth, que é o portão e a chave, uma confluência borbulhante de globos iridescentes que existe em todo o espaço e tempo simultaneamente. Conhecer Yog-Sothoth é saber tudo, uma revelação que instantaneamente estilhaçaria qualquer mente humana em pó. E então, há o horror supremo, o ser no centro de todo o infinito, Azathoth, o deus cego e idiota. Azathoth é uma divindade caótica e sem mente, que se contorce e blasfema no coração da realidade, ao som fino e monótono de flautas demoníacas. E a parte mais aterrorizante desse conceito, de acordo com o folclore, todo o nosso universo, tudo o que conhecemos, vemos e sentimos, não é nada mais do que o sonho de Azathoth. Se ele despertar, se os tocadores de flauta pararem sua melodia, nossa realidade simplesmente estourará como uma bolha de sabão e deixará de ter existido. Esta não é uma batalha entre o bem e o mal. Esta é uma batalha entre a existência e a não existência. E nós nem somos jogadores. Nós somos o próprio sonho. Então, se o universo é indiferente e o conhecimento leva à loucura, qual é o horror que realmente experimentamos nessas histórias? Não é apenas um conceito filosófico. É um pavor palpável e rastejante que se manifesta de uma maneira muito específica. Lovecraft entendia que o verdadeiro terror não é a revelação do monstro. É o processo lento e agonizante da revelação. Seus protagonistas são frequentemente estudiosos, antiquários ou cientistas, homens de lógica e razão. A jornada deles é sempre a mesma. Eles tropeçam em um pedaço de conhecimento proibido, uma escultura estranha, um diário de um ancestral louco, uma descoberta astronômica perturbadora. Esse conhecimento é um fio solto na tapeçaria de sua realidade. E à medida que eles o puxam, toda a imagem cuidadosamente tecida de um mundo são e ordenado começa a se desfazer. O horror é o vislumbre da verdadeira realidade caótica e alienígena que jaz logo atrás do véu da nossa percepção. Pense em sua obra-prima, a cor que caiu do espaço. O horror não é uma criatura, é uma cor. Uma cor que não existe em nosso espectro, que chega em um meteorito e envenena uma pequena fazenda. Ela muda a flora, a fauna, as pessoas. Ela não as ataca. Ela as transforma, mutando-as em algo cinza, quebradiço e profano, drenando a própria vida e essência da Terra e de seus habitantes. A família no centro da história não luta contra ela. Como poderiam? Como se luta contra uma cor? Eles podem apenas assistir, horrorizados,
enquanto seus corpos e mentes desmoronam, enquanto as leis de sua realidade são reescritas por um intruso que opera sob princípios de física que eles não conseguem compreender. Isso, bem aí, é a essência do horror cósmico. É o horror da contaminação, da violação intelectual e física por algo incognoscível. Estamos mergulhando fundo no abismo aqui. E se essa exploração do pavor existencial ressoa com você, é um ótimo momento para lembrar de apoiar o canal. Uma curtida rápida ou um compartilhamento para o Imaginary Horror realmente nos ajuda a continuar fazendo esses mergulhos profundos na filosofia por trás de nossos filmes favoritos. Seu engajamento é imensamente apreciado. O legado dessa filosofia no cinema é tão vasto e nebuloso quanto o cosmos que Lovecraft descreveu. Adaptações diretas de sua obra são notoriamente difíceis de realizar. No momento em que você mostra um Cthulhu totalmente renderizado na tela, um ser definido por sua incompreensibilidade, você corre o risco de reduzi-lo a apenas mais um monstro de CGI. Os melhores filmes Lovecraftianos muitas vezes não são adaptações diretas, mas filmes que capturam perfeitamente a sensação do indiferentismo cósmico. O Enigma de Outro Mundo, The Thing, de John Carpenter, é talvez a expressão cinematográfica definitiva da paranoia Lovecraftiana. A criatura não é meramente um monstro que mata. É uma força de perfeita assimilação biológica. Ela corrói o próprio conceito de identidade. Quem é humano? Quem é a coisa? Os personagens estão presos em um deserto antártico. Uma metáfora perfeita para estar isolado em um cosmos hostil, lutando contra um inimigo cuja verdadeira forma e origem permanecem aterrorizantemente ambíguas. Alien. O Oitavo Passageiro, de Ridley Scott, é outra aula magistral na mesma escola de pensamento. A tripulação da Nostromo tropeça em uma nave abandonada, uma relíquia de uma tecnologia e uma tragédia muito além de sua compreensão. O xenomorfo em si não é mau. Como o androide Ash afirma com admiração, é um organismo perfeito, sua perfeição estrutural igualada apenas por sua hostilidade. Ele o admira porque é puro, não ofuscado por consciência, remorso ou ilusões de moralidade. A criatura é a manifestação de um universo frio e predatório, e a corporação Weyland-Yutani, em sua ganância, incorpora a loucura humana de tentar entender e controlar uma força que inevitavelmente os consumirá. Os momentos finais do filme, com Ripley à deriva na escuridão silenciosa e infinita do espaço, são um resumo visual perfeito do ethos do horror cósmico. Ela sobreviveu, mas está total e aterrorizantemente sozinha. Filmes mais modernos carregaram essa tocha com uma visão de tirar o fôlego. Aniquilação, de Alex Garland, apresenta o brilho, The Shimmer, não como um exército invasor, mas como uma força prismática e cancerosa que refrata e remodela tudo o que toca. DNA, paisagem, sanidade, não é malicioso. É simplesmente um evento cósmico, e o horror para os personagens está em assistir suas mentes e corpos se tornarem parte dessa transformação bela, aterrorizante e totalmente alienígena. O Farol, The Lighthouse, de Robert Eggers, canaliza Lovecraft através do folclore, prendendo dois homens em uma prisão fálica de isolamento, onde o mar e o céu se tornam entidades monstruosas. E uma luz cegante e enlouquecedora promete uma verdade tão terrível que só pode levar à destruição. Até mesmo um filme como O Enigma do Horizonte, Event Horizon, bebe diretamente da fonte desse pavor. A tripulação de uma nave de resgate descobre uma nave perdida há muito tempo que literalmente esteve no inferno. Ou melhor,
em uma dimensão de puro caos que espelha tão perfeitamente as descrições de Lovecraft dos reinos além do nosso. O horror não é apenas o sangue. São as gravações sobreviventes da tripulação original, uma sinfonia de loucura e êxtase enquanto eles se despedaçavam ao vislumbrar a verdade do universo. Então, por que essa filosofia sombria e nihilista continua a nos fascinar? Por que encontramos um estranho conforto nesses contos de horror supremo? Talvez seja porque, em um mundo que muitas vezes parece caótico e sem sentido, o cosmicismo de Lovecraft fornece uma estrutura grandiosa e aterrorizante para esse sentimento. Ele valida a suspeita de que somos pequenos e que o universo é muito mais estranho do que nossas filosofias podem sonhar. É um horror que não desaparece quando você acende as luzes, porque o horror é a luz de estrelas mortas distantes. É o silêncio inquietante entre as notas de nossa existência. Ele sugere que o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar é simplesmente sair da cama de manhã, olhar para o vasto céu vazio e criar nosso próprio significado diante da absoluta indiferença cósmica. É o desafio existencial supremo. Obrigado por se juntar a nós nesta descida ao Maelstrom. Se você achou esta exploração esclarecedora, por favor, não se esqueça daquele passo final crucial. Inscreva-se no Imaginary Horror, curta este vídeo e compartilhe-o por toda parte. É a única maneira de garantir que esses sinais do vazio alcancem outras mentes curiosas. E se você deseja mais explorações nos cantos mais escuros da narrativa e na arte do medo em todas as suas formas, eu recomendo fortemente que você se inscreva em nosso canal. Lá nós dissecamos pesadelos e desconstruímos o pavor pedaço por pedaço. Clique no link na descrição para encontrar seu próximo vídeo favorito. Até a próxima, tente não escutar muito atentamente o silêncio. Você nunca sabe o que pode estar sonhando. Você já acordou no meio da noite, naquele silêncio absoluto e opressivo das 3 da manhã, com a certeza gélida e inabalável de que a sua consciência, esse eu precioso que você tanto cultiva, protege e alimenta com sonhos e ambições, não passa de um acidente biológico grotesco, uma falha catastrófica na engrenagem cega da natureza que nos condenou a perceber a nossa própria irrelevância e mortalidade? Essa pergunta não é apenas um exercício de pessimismo de botequim ou uma crise de meia-idade. Ela é a porta de entrada, rangente e enferrujada, para o universo labiríntico de Thomas Ligotti. Se você está cansado da mesmice comercial, dos vampiros que brilham à luz do sol, dos fantasmas que buscam justiça social, ou dos monstros que podem ser derrotados com uma estaca, uma oração ou um rifle de prata, bem-vindo ao verdadeiro abismo. Aqui neste território que vamos explorar agora, não há salvação, não há heróis, não há redenção e, o pior de tudo, não há sentido. Vamos conversar muito seriamente sobre esse escritor americano recluso que, para mim e para qualquer historiador do horror que se preze e tenha estômago forte, representa o ponto final, a conclusão lógica e aterrorizante de tudo o que Edgar Allan Poe iniciou e H.P. Lovecraft expandiu. Ligotti não escreve apenas ficção de horror. Ele escreve a negação da vida. E acredite, entender a filosofia dele pode ser a experiência mais libertadora ou a mais devastadora da sua trajetória intelectual. Para compreendermos a real dimensão e o peso da obra de Ligotti,
Precisamos primeiro limpar o terreno com uma escavadeira e descartar tudo o que a cultura pop e o cinema de Hollywood nos ensinaram sobre o medo. A indústria do entretenimento nos vendeu a ideia confortável de que o horror é sempre uma invasão externa. É o alienígena que desce do céu com lasers, o assassino mascarado que entra pela janela do subúrbio, o demônio antigo que possui o corpo da criança inocente. Em todas essas narrativas clássicas, o mal vem de fora, e a normalidade é o estado natural e desejável que deve ser restaurado pelos protagonistas. Ligotti olha para essa estrutura e ri. Se é que um homem com a visão de mundo dele é capaz de rir. Para ele, e esta é a chave mestra de sua filosofia corrosiva, o horror não é uma anomalia. O horror é a própria existência. A normalidade cotidiana é o pesadelo do qual não conseguimos acordar, porque somos biologicamente programados para aceitá-lo. O monstro não está escondido no armário ou debaixo da cama. O monstro é o fato irrefutável de que você tem consciência, de que você é um pedaço de carne perecível, lançada num universo que não apenas não se importa, como é ativamente hostil à sua necessidade de significado. Thomas Ligotti é frequentemente e preguiçosamente chamado de o herdeiro de Lovecraft. Mas essa comparação, embora tenha seus méritos superficiais, é incompleta e precisa ser refinada para evitar a fúria dos puristas. Lovecraft, com todo o seu brilhantismo inegável, era um materialista cósmico que ainda permitia um certo senso de maravilhamento, o que os ingleses chamam de audacity, diante do abismo. Para Lovecraft, o medo vinha da vastidão, da escala incomensurável. O universo é grande demais, cheio de entidades antigas como Cthulhu, e nós somos formigas irrelevantes que podem ser pisadas por acidente. O horror dele é sobre a nossa insignificância espacial e temporal. Ligotti pega esse medo e o vira do avesso, removendo qualquer traço de deslumbramento. O problema não é que o universo é grande e cheio de monstros. O problema é que nós existimos para perceber isso. Ligotti opera no horror ontológico, o horror do ser. Enquanto Lovecraft dizia que o medo mais antigo é o medo do desconhecido, Ligotti nos corrige com uma frieza cirúrgica, argumentando que o maior medo deveria ser o do conhecido, saber o que somos. Marionetes biológicas, autômatos de carne e osso, programados para sobreviver e reproduzir, iludidos pela fantasia cruel de que temos livre-arbítrio, alma ou propósito especial. Ao mergulhar em obras fundamentais como Songs of a Dead Dreamer, Grim Scribe ou a coletânea Teatro Grotesco, você não vai encontrar tramas lineares confortáveis ou finais que fecham todas as pontas. A prosa de Ligotti é como um sonho febril, densa, barroca, quase hipnótica, carregada de uma atmosfera doentia. Ele é um estilista supremo, talvez o dono do texto mais refinado da ficção weird moderna. Mas o que ele descreve com essa elegância? Cidades em eterna decadência sob céus cor de fígado, festivais sombrios em vilarejos que parecem existir fora do tempo, manequins que parecem ter uma vida secreta e maliciosa, e pessoas que parecem manequins quebrados, esvaziados de humanidade. A figura do boneco da marionete é central e obsessiva aqui. Pense comigo. O que há de mais aterrorizante do que algo que parece humano tem a forma humana, o sorriso humano, mas não tem vida ou mente por trás dos olhos de vidro? Agora Ligotti dá o passo seguinte, o passo proibido, e pergunta: e se nós formos exatamente isso? E se a nossa consciência for apenas um parasita, uma máscara sofisticada que a matéria inerte usa para fingir que tem propósito?
E se por baixo da nossa pele não houver ninguém, apenas impulsos elétricos e químicos ditando cada movimento que juramos ser voluntário, é impossível falar de Ligotti sem abordar sua obra de não-ficção, O Devastador, A Conspiração contra a Raça Humana, The Conspiracy Against the Human Race. Se você assistiu à primeira temporada da série True Detective, deve se lembrar das diatribes nihilistas e hipnóticas do personagem Rust Cole, interpretado por Matthew McConaughey. Pois bem, é preciso ser direto e honesto aqui. Doa a quem doer. Grande parte daquela filosofia, especialmente os monólogos mais sombrios sobre a consciência ser um erro trágico da evolução, foi extraída. E há críticos literários e fãs fervorosos que diriam até plagiada, ou, no mínimo, pesadamente parafraseada, sem os devidos créditos iniciais, quase diretamente desse livro de Ligotti. A polêmica foi grande. O criador da série, Nick Pizzolatto, acabou admitindo a influência depois de pressionado, mas o fato permanece. A força daquele personagem vinha da visão de mundo de Ligotti. Nesse livro, Ligotti despe a máscara da ficção e apresenta sua filosofia nua e crua, fortemente influenciada pelo filósofo norueguês Peter Wessel Zapffe e por pessimistas como Schopenhauer, Meinlander e o romeno Emil Cioran. A tese central é brutal e difícil de digerir para quem está acostumado com o otimismo ocidental. A consciência humana é um erro evolutivo, um excesso de equipamento mental. A natureza cometeu um deslize catastrófico ao criar uma criatura que se separa do resto da criação, que sabe que vai morrer, que analisa o próprio sofrimento e busca significado onde não existe nenhum átomo de sentido. Somos, segundo ele, uma espécie trágica por definição, um paradoxo ambulante que não deveria existir. Para lidar com esse horror insuportável de ser consciente, Ligotti argumenta usando os conceitos de Zapffe que criamos mecanismos de defesa, as chamadas ancoragens. Nós nos distraímos desesperadamente. Inventamos deuses, pátrias, famílias, carreiras, arte, hobbies, política. Tudo, absolutamente tudo o que fazemos serve apenas para não olhar para o abismo, para limitar o nosso campo de visão. Ligotti arranca essas distrações com a violência de quem arranca um curativo colado na pele viva e infeccionada. Ele nos obriga a ir a olhar. Ele nos diz que o otimismo não é uma virtude, mas uma covardia intelectual, uma recusa infantil em aceitar a realidade dos fatos biológicos. O pensamento positivo, tão em voga hoje em dia com seus gurus de autoajuda e coaches de prosperidade quântica, seria para Ligotti a maior e mais perigosa das alucinações. É a recusa em ver a câmara de tortura em que vivemos. Ligotti não é apenas um nihilista rebelde. Ele é um pessimista filosófico radical que leva a lógica do sofrimento até as últimas consequências. Mas onde isso se encaixa na literatura de horror? Por que alguém em sã consciência leria algo tão desolador? A resposta reside na honestidade brutal e na qualidade estética dessa escuridão. Existe uma catarse estranha, quase religiosa, em ler alguém que não tenta dourar a pílula, alguém que confirma suas piores suspeitas sobre a realidade. Quando você lê um conto como The Last Feast of Harley Quinn, que dialoga diretamente com os mitos de Lovecraft, mas adiciona uma camada de tristeza patológica, você sente o peso de uma depressão cósmica, uma melancolia tão profunda que se torna palpável, física. O horror de Ligotti é o horror da atmosfera, do humor, no sentido antigo da palavra. Ele cria mundos onde a luz é sempre crepuscular, suja,
onde os prédios parecem ter uma malignidade própria e vigilante. E aqui entra outro aspecto fascinante e surpreendentemente moderno de sua obra: o horror corporativo. Sim, Ligotti trabalhou por muitos anos em um ambiente corporativo editorial, especificamente na Gale Research, editando biografias e obras de referência, um trabalho repetitivo e burocrático, e essa experiência vazou para sua ficção de forma brilhante, especialmente no romance curto My Work Is Not Yet Done. Para a maioria dos escritores de terror clássico, o inferno é um lugar de fogo, enxofre e demônios com chifres. Para Ligotti, o inferno é um escritório open space, com luz fluorescente que zumbi, carpetes cinzas manchados, gerentes intermediários com sorrisos falsos e linguagem corporativa vazia, e reuniões intermináveis que drenam a sua vitalidade. Ele transforma a burocracia em horror cósmico. A empresa não é apenas um local de trabalho, é uma entidade labiríntica, sem rosto, que consome a individualidade e a transforma em números e relatórios. Quem já trabalhou em um cubículo sabe que existe um terror real ali. O medo de se tornar irrelevante, de ser apagado, de desperdiçar a única existência que se tem em troca de um contra-cheque para pagar o aluguel de um lugar onde você só vai para dormir. Ligotti eleva essa experiência banal ao nível do pesadelo sobrenatural, sugerindo que a estrutura corporativa é o reflexo perfeito de um universo predatório e indiferente. Os personagens de Ligotti são frequentemente solitários, pessoas à margem, indivíduos quebrados ou excêntricos, que justamente por causa de sua fratura psicológica ou social, conseguem ver a realidade como ela realmente é, sem os filtros da normalidade. Eles não lutam contra os monstros como heróis de ação. Eles frequentemente se entregam a eles com uma passividade perturbadora. Há uma resignação aterrorizante em suas histórias. É como se os personagens dissessem: "Ah, finalmente." A escuridão veio me buscar. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu estava apenas esperando. Não há luta porque a luta implica esperança, e a esperança é a primeira coisa que morre, ou que deve ser assassinada, no universo ligottiano. Isso é radical. Isso vai contra toda a estrutura da narrativa ocidental clássica, que é baseada na jornada do herói, no conflito e na superação. Ligotti nos oferece a dissolução, o desmanche do eu. Você pode estar se perguntando se esse homem é apenas um depressivo ranzinza com um bom vocabulário. É uma dúvida válida, mas reduzir a filosofia dele a um quadro clínico é ignorar a potência e a coerência de seus argumentos. O que ele propõe, em última análise, é o antinatalismo como ética suprema. Se a vida é sofrimento garantido, envelhecimento, doença, perda, morte, e se a satisfação é sempre momentânea e ilusória, como dizia Schopenhauer, o desejo é dor. Então trazer nova vida a este mundo não é um ato de amor ou esperança, mas um ato de crueldade injustificável. É impor uma sentença de morte e sofrimento a um ser que não pediu para nascer. É claro que isso soa monstruoso e inaceitável para a nossa sociedade que cultua a fertilidade, a família e o futuro como valores sagrados, mas dentro da lógica implacável do horror filosófico, faz todo o sentido. O horror de Ligotti não quer a perpetuação da espécie. Ele quer o fim, o silêncio, a paz do não ser. A estética de Ligotti também merece uma atenção especial e detalhada. Ele é mestre em utilizar o conceito do Uncanny Valley, o Vale da Estranheza, como arma narrativa. Suas descrições focam obsessivamente no artificial, no mímico, naquilo que imita a vida, mas não é vida.
palhaços, arlequins, bonecos de ventríloco, máscaras de gás, espantalhos. Por que essas figuras nos assustam tanto? Porque são simulacros de humanidade. Elas sorriem, mas não sentem alegria. Elas têm olhos pintados, mas não veem. Ligotti sugere com um sorriso macabro nas entrelinhas que nós somos exatamente a mesma coisa, apenas feitos de carne perecível em vez de madeira, cera ou porcelana. Somos autômatos biológicos que aprenderam a fingir emoções complexas para lubrificar a engrenagem social. Quando você lê uma descrição dele sobre uma cidade vazia, sob um céu opressivo, você não está lendo apenas sobre um cenário gótico. Você está lendo sobre o interior da mente humana, quando despida de suas ilusões reconfortantes. É curioso e até irônico notar como a obra de Ligotti, apesar de sua densidade, falta de comercialidade e pessimismo extremo, encontrou um público fervoroso e crescente, tornando-se cult no sentido mais verdadeiro da palavra. Talvez isso aconteça porque estejamos vivendo tempos de profundo desencanto. As grandes promessas do progresso infinito falharam. A religião perdeu força para muitos. A política se tornou uma piada de mau gosto. A tecnologia nos conectou, mas nos deixou mais isolados, ansiosos e vigiados. O mundo parece cada vez mais um cenário de papelão prestes a pegar fogo. Nesse contexto histórico, a voz de Ligotti soa não como a de um louco gritando no deserto, mas como a de um profeta sombrio e lúcido que viu o futuro, que é o nada, e voltou para nos dizer a verdade incômoda. Ele valida o nosso mal-estar indefinível. Ele nos diz: você não está louco por sentir que algo está fundamentalmente errado com a realidade, com a sociedade, com a vida. Está errado mesmo. Sempre esteve. O sistema foi feito assim. Um ponto crucial que distingue Ligotti de outros autores contemporâneos de terror e que afasta os leitores que buscam apenas choque barato é a ausência quase total de sangue ou violência explícita gratuita. Ele não precisa de vísceras voando. O gore, para ele, é vulgar. É coisa de açougueiro, não de artista. O verdadeiro dano em suas histórias é psicológico, espiritual e metafísico. Ele descreve a podridão de uma parede, a textura de uma sombra, ou o padrão de um carpete com mais intensidade e repulsa do que outros autores descrevem um desmembramento completo. É um horror de texturas, de cores doentias, amarelos icterícios, roxos de hematomas antigos, pretos abissais que parecem sugar a luz. A linguagem é sua arma principal. Ele usa palavras arcaicas, construções frasais complexas, repetitivas e hipnóticas que criam um ritmo de encantamento, como um feitiço maligno sendo sussurrado no seu ouvido. Ler Ligotti requer paciência. Você precisa se deixar levar pela cadência da prosa, permitir que o clima de pesadelo te envolva lentamente como uma névoa tóxica. Vamos voltar à questão dos bonecos, pois ela é a metáfora central para blindar o entendimento de sua obra. Em The Conspiracy Against the Human Race e em contos como The Red Tower, Ligotti explora a ideia de que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa não é morrer. Morrer é natural. A pior coisa é descobrir que nunca se esteve vivo de verdade, no sentido de ter autonomia. Imagine que você está vivendo sua vida, tomando suas decisões, amando quem você quer, escolhendo sua carreira, e de repente descobre com prova cabal que cada movimento seu, cada pensamento, cada paixão foi puxado por fios invisíveis de biologia, genética, condicionamento social e puro acaso. Que o seu eu é uma ficção narrativa criada pelo seu cérebro apenas para que você não enlouqueça com o caos sensorial. Esse é o medo supremo, a perda da soberania sobre si mesmo.
transformar-se em objeto. Nas histórias dele, essa transformação muitas vezes acontece literalmente. Pessoas viram bonecos, ou são substituídas por cópias, ou descobrem que sempre foram parte do cenário de um teatro grotesco, dirigido por forças idiotas. É a aniquilação do ego levada ao extremo absoluto. Há também uma crítica social ferina, ainda que indireta e nunca panfletária. Ao retratar cidades decadentes do Rust Belt americano, fábricas abandonadas e escritórios sufocantes, Ligotti está pintando o retrato do colapso do sonho industrial e capitalista. Seus personagens são frequentemente funcionários descartáveis, presos em hierarquias que não compreendem. Isso ressoa com qualquer um que já se sentiu uma peça substituível na máquina econômica. Mas diferente de Marx, que veria nisso uma luta de classes histórica passível de revolução, Ligotti vê uma condenação existencial eterna. O sistema não é ruim apenas porque é injusto socialmente. O sistema é ruim porque é uma manifestação da vontade cega de sobreviver. Uma mímica grotesca da vida biológica que devora tudo e se expande como um câncer. Não há revolução possível no universo de Ligotti, apenas a demissão final, que é a morte. Ler Ligotti exige coragem. E não estou falando da coragem de enfrentar sustos de jump scare, mas a coragem intelectual de questionar os fundamentos da sua própria visão de mundo. Ele é um autor que não faz concessões ao leitor. Não espere que, no final do livro, o sol nasça, os pássaros cantem e o protagonista tenha aprendido uma lição valiosa sobre a vida. O final de uma história de Ligotti é geralmente um desvanecimento para o negro, uma dissolução na loucura, ou uma revelação de que o horror é eterno, cíclico e inevitável. Ele nos lembra de escritores como Bruno Schulz, uma de suas grandes influências, ou Franz Kafka, mas onde Kafka via o absurdo burocrático e Schulz via a mitologia mágica da matéria, Ligotti vê apenas a malignidade intrínseca da criação. A matéria é o inimigo. O fato de existirmos fisicamente é o problema insolúvel. Por isso, sua filosofia é classificada como aterradora com tanta justiça. Ela não oferece consolo. A religião oferece o paraíso. O humanismo oferece o progresso da humanidade. O existencialismo oferece a criação do próprio sentido. O pessimismo de Ligotti oferece o nada. Mas paradoxalmente, e este é o segredo que os fãs guardam, há quem encontre uma paz estranha nisso. Se nada importa, se somos apenas poeira consciente sofrendo por acaso num cosmos morto, então não há pressão real. Não há destino grandioso a cumprir. Não há pecado cósmico a expiar. Não há ninguém julgando suas falhas. A aceitação desse vazio pode ser, de uma maneira distorcida, relaxante. É o abandono total da necessidade de ser alguém, de deixar um legado. É a liberdade de apenas ser uma testemunha do desastre. Se você decidir se aventurar por essas páginas, prepare-se adequadamente. Não leia Ligotti se estiver passando por um momento de fragilidade emocional severa. A literatura dele é potente e pode ser um gatilho para pensamentos sombrios. Mas se você estiver se sentindo forte, e se tiver aquela curiosidade mórbida e humana de saber o que existe no fundo do poço, vá em frente. Você encontrará um dos prosadores mais elegantes, imaginativos e singulares do último século. Encontrará imagens que ficarão tatuadas no seu córtex cerebral, como a imagem de um festival de palhaços tristes sob a luz de uma lua doente, ou a sensação paranoica de que as sombras no canto do seu quarto estão de alguma forma vivas, conscientes e zombando de você. Thomas Ligotti é o mestre indiscutível do pesadelo lúcido. Ele nos convida a acordar, mas o despertar que ele propõe não é para a luz,
é para a verdadeira escuridão. É perceber que o pesadelo é o real e que nós somos os monstros, sonhando que somos humanos, civilizados. E ao fechar o livro dele, a pergunta inicial retorna, mais forte e perturbadora do que nunca, ecoando no silêncio do seu quarto. E se ele estiver certo? E se todo o nosso drama humano, nossas guerras, nossos amores, nossos sofrimentos e nossas conquistas não passarem de um espasmo inútil de agonia de um universo que deveria ter permanecido quieto para sempre? Essa é a sombra longa que Ligotti projeta, e uma vez que você a vê com clareza, ela nunca mais desaparece completamente da sua visão. Periférica é um convite vitalício para o Clube dos Desiludidos, e o preço da entrada é a sua própria paz de espírito. Amantes da sétima arte, preparem-se para uma imersão radical nas profundezas de uma distopia que, ouso dizer, espelha desconfortavelmente certas facetas da nossa própria contemporaneidade. Antes de dissecarmos a obra-prima subestimada que é Equilibrium, peço, com a urgência que o tema merece, inscrevam-se imediatamente no canal Sofocine, ativem o sino das notificações, desferem aquele like vigoroso que nos impulsiona e, fundamentalmente, compartilhem este vídeo com o maior número de almas pensantes que conseguirem alcançar. Nossa missão é que esta análise reverbere, incitando o debate que apenas o cinema de real substância consegue provocar. Posto isto, lanço a provocação inicial. Já se flagrou vivendo em um estado de dormência autoimposta, onde as vibrantes matizes da existência parecem esmaecidas e as grandes paixões se resumem a ecos distantes de uma memória quase apagada? Se essa interrogação, ainda que sutilmente o tocou, então a visão que Kurt Wimmer nos lega em Equilibrium, de 2002, irá ressoar com uma clareza brutal e, quem sabe, com um potencial transformador. Este filme transcende a etiqueta de mera ficção científica estilizada, com suas coreografias de combate inovadoras. O lendário Gun Kata. Ele é, em verdade, um manifesto, um soco preciso no estômago da complacência humana e uma ode fervorosa àquilo que nos constitui em nossa mais irredutível essência, a capacidade de sentir em toda a sua avassaladora, caótica e, por vezes, dolorosa glória. Mergulhemos, sem mais delongas, no universo gélido e geometricamente ordenado de Libria, uma cidade-estado erguida sobre os escombros fumegantes de uma hipotética e aniquiladora Quarta Guerra Mundial. A lógica que rege seus fundadores e mantenedores, o Tetragrammaton, sob a liderança do enigmático e onipresente pai, é de uma frieza calculista e asséptica. As emoções humanas, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, a inveja, a compaixão, o êxtase, o desespero, são diagnosticadas como a causa primária de todos os conflitos, da violência endêmica e da instabilidade social que teriam levado o mundo à beira da aniquilação. Destarte para assegurar uma paz perpétua e uma ordem inquebrantável, essas mesmas emoções, em sua totalidade, devem ser cirurgicamente erradicadas da psique coletiva. O instrumento para tal empreitada é o Prosium Secundum, uma droga psicoativa de administração compulsória e diária a toda a população, cuja função é suprimir qualquer vestígio de afeto ou sentimento. Aqueles que ousam desafiar esta norma, os chamados ofensores de sensibilidade, indivíduos que se atrevem a sentir, a ler poesia proibida, a contemplar obras de arte banidas ou a se comover com música ancestral, são implacavelmente caçados e sumariamente eliminados pelos Clérigos Grammaton,
Esta casta representa uma elite de guerreiros ascéticos, mestres na arte marcial letal do Gun Kata, capazes de antecipar probabilisticamente os movimentos dos adversários e de otimizar a trajetória de seus disparos com uma precisão quase sobrenatural. Entre estes executores da apatia, John Preston, encarnado com uma rigidez inicial que beira o desumano por Christian Bale, destaca-se como o mais eficiente, o mais temido, um verdadeiro arcanjo exterminador da experiência emocional. Mas o que Kurt Wimmer, agindo como um arguto observador da condição humana, camuflado sob a persona de um cineasta de ação, realmente pretende nos comunicar com esta premissa aparentemente direta e já explorada em outras distopias? A resposta, meus caros, é muito mais complexa e perturbadora do que parece. A camada interpretativa mais superficial e que muitos espectadores captam de forma imediata é a de uma crítica veemente aos regimes totalitários, à censura estatal e a consequente uniformização forçada do pensamento e da expressão individual. Libria, nesse sentido, é a materialização do pesadelo orwelliano, um Estado onde o controle não se limita às ações externas dos cidadãos, mas se estende de maneira invasiva à sua paisagem interior, aos seus afetos mais íntimos e constitutivos. A arquitetura brutalista e monolítica, a paleta de cores dessaturada e opressiva, os uniformes padronizados que anulam a individualidade, cada elemento cênico e narrativo converge para a criação de uma atmosfera de sufocamento sensorial e de um profundo vazio existencial. Contudo, restringir a análise de Equilibrium a uma simples alegoria antifascista ou anticomunista seria subestimar a profundidade e a ousadia da provocação filosófica de Wimmer. Ele não está meramente discursando sobre governos opressores externos. Ele está de forma muito mais incômoda, e sejamos brutalmente honestos, realista, cutucando a ferida aberta da nossa própria cumplicidade com a supressão emocional cotidiana. Fazemo-lo em nome de uma suposta estabilidade pessoal, de uma pretensa racionalidade superior, ou, o que é ainda mais insidioso, em prol de uma aceitação social que nos cobra o sorriso fabricado e a negação sistemática das nossas sombras e vulnerabilidades. Quantas vezes, em nosso dia a dia, não nos auto-administramos doses homeopáticas de um prosium social, evitando confrontos necessários, engolindo ressentimentos, mascarando tristezas profundas e performando um contentamento superficial que não condiz com o nosso estado interior. Tudo isso para nos encaixarmos em moldes pré-fabricados que nos prometem segurança e pertencimento, mas que no frigir dos ovos nos despojam paulatinamente da nossa humanidade. Kurt Wimmer, com uma astúcia que muitos críticos da época, talvez ofuscados pelo verniz de filme de ação B ou pela estética que remetia a videoclipes, não souberam ou não quiseram apreciar em sua totalidade, aprofunda consideravelmente o debate. Ele ousa questionar o próprio conceito de paz e felicidade, tal como é vendido não apenas pela sociedade de Líbria, mas também porque não admitir por certas correntes de pensamento contemporâneas que advogam um bem-estar asséptico, desprovido de qualquer atrito ou desconforto. Uma paz construída sobre a negação da paixão, da arte em suas múltiplas formas, do amor em sua complexidade, do luto como processo necessário, pode ser verdadeiramente considerada paz, ou seria antes um vácuo existencial gélido, uma espécie de não-vida, uma suspensão animada, a felicidade erigida sobre a negação sistemática da dor e do sofrimento é, de fato, genuína e sustentável, ou trata-se apenas de uma frágil e precária ilusão, prestes a se estilhaçar ao menor contato com a realidade crua e multifacetada da condição humana? A jornada de transformação de John Preston, que se inicia no momento em que ele, por um lapso acidental, deixa de tomar sua dose regular de Prosium e começa a redescobrir o mundo através dos seus sentidos anestesiados, a textura inesperada de uma fita de seda vermelha,
A melodia avassaladora de uma antiga gravação da Nona Sinfonia de Beethoven, o impacto visual de um nascer do sol pleno de cores, a dor lancinante da perda revivida é, em sua essência, a jornada arquetípica do despertar da consciência individual. É o arquétipo do indivíduo que se liberta das amarras invisíveis do conformismo de um coletivo anestesiado, não por meio de um grandioso plano revolucionário meticulosamente elaborado, mas sim através de um mero acidente, um deslize fortuito, um erro no sistema que o força a confrontar a verdade que fora brutalmente suprimida dentro de si e ao seu redor. Esta dinâmica é fundamental para entendermos a mensagem central do filme. Neste ponto reside uma das sacadas mais geniais, e sim, deliberadamente diretas da mensagem que o Wimmer nos transmite. A transformação genuína e profunda raramente é um evento planejado, meticulosamente arquitetado. Ela irrompe, com frequência avassaladora, quando somos arrancados à força bruta da nossa cuidadosamente construída zona de conforto. Preston não faz uma escolha consciente e deliberada por voltar a sentir. Ele é, antes, acometido pelo sentir, como se fosse uma doença súbita ou uma revelação inescapável. E essa experiência, inicialmente percebida como aterrorizante, desorientadora e profundamente perturbadora, converte-se gradualmente no catalisador irreversível de sua rebelião interna e, subsequentemente, externa. A cena emblemática em que ele encontra um filhote de cachorro, uma criatura que exala emoção pura, instintiva e uma inocência desarmante, e se vê paralisado, incapaz de seguir o protocolo frio de eliminação sumária, representa um divisor de águas em sua trajetória e na narrativa do filme. É a natureza, em sua manifestação mais elementar e instintiva, rompendo as barreiras intransponíveis da lógica gélida e desumanizadora imposta pelo sistema totalitário de Libria. Wimmer parece nos sussurrar, ou melhor, gritar através dessa metáfora poderosa, que por mais que tentemos nos blindar contra as vicissitudes da vida, por mais que ergamos muralhas de apatia e indiferença, a própria vida, com sua miríade infinita de sensações, cores e texturas, sempre encontrará uma fresta, uma brecha para nos invadir e nos recordar de nossa humanidade. E essa invasão, embora possa e frequentemente traga consigo o espectro da dor, do sofrimento e da vulnerabilidade, é também, paradoxalmente, o que nos permite experienciar o sublime, o transcendente, aquilo que verdadeiramente confere significado e profundidade à nossa breve existência. É o risco inerente à liberdade de sentir que nos molda, que nos define e que, em última instância, nos torna quem somos. A crítica social incisiva de Wimmer estende-se com igual ferocidade à hipocrisia intrínseca que permeia os sistemas de controle e opressão. O vice-cônsul Dupont, a figura paternalista e temida que personifica o pai de Libria, interpretado com uma vilania contida, quase burocrática, mas profundamente assustadora por Angus MacFadyen, não é revelado como um mero autômato insensível ou um burocrata desprovido de paixões. Descobrimos, em um clímax narrativo particularmente revelador e impactante, que ele próprio se permite sentir secretamente, que ele coleciona com avidez artefatos culturais proibidos, livros, discos, obras de arte, que ele se deleita, em particular com as mesmas emoções intensas que nega e condena em seus súditos. Esta é a clássica e tristemente familiar dinâmica do poder totalitário. Façam o que eu digo, mas não ousem fazer o que eu faço. Os líderes impõem sacrifícios, renúncias e restrições severas à população que eles mesmos não estão dispostos nem remotamente a suportar ou a seguir. Wimmer, neste aspecto, não demonstra qualquer intenção de ser sutil, e nem deveria sê-lo, dada a gravidade da denúncia.
Ele escancara, sem rodeios, a verdade inconveniente e frequentemente ignorada de que, em muitas instâncias, aqueles que mais fervorosamente pregam a abnegação, o controle e a supressão dos desejos são, paradoxalmente, os que mais secretamente se entregam aos prazeres e privilégios que são vedados às massas. Trata-se de uma denúncia contundente da corrupção moral e da duplicidade de padrões que quase invariavelmente acompanham a concentração excessiva de poder e a supressão sistemática da individualidade e da liberdade de pensamento. A elite governante de Líbria não apenas teme as emoções da massa por seu potencial desestabilizador. Ela as inveja, as deseja para si e as mantém como um privilégio exclusivo, um luxo reservado a poucos. E qual o papel reservado à arte em toda essa complexa equação de poder, controle e despertar? Em Equilibrium, a arte, seja ela a música, que arrebata a alma, a pintura que captura o indizível, a literatura que expande universos ou a escultura que eterniza um instante, emerge como a personificação máxima da resistência, o último bastião da memória emocional da humanidade. Os objetos confiscados e destinados à incineração pelos clérigos Grammaton não são meros itens materiais desprovidos de valor intrínseco. São, na verdade, poderosos gatilhos de sentimentos adormecidos, portais para um passado pré-prosium, onde a experiência humana era plena, irrestrita e vibrantemente caótica. A Nona Sinfonia de Beethoven, que desempenha um papel crucial em um dos momentos mais tocantes e transformadores do filme para John Preston, não é apresentada apenas como uma bela e comovente melodia. Ela é um hino à alegria, Andy Freud. A fraternidade universal, a resiliência indomável do espírito humano face à adversidade. Ao proibir e destruir sistematicamente a arte, o regime do Tetragrammaton tenta, com efeito, apagar a história emocional da humanidade, visando criar um presente perpétuo, estéril, previsível e desprovido de qualquer profundidade ou transcendência. Wimmer, portanto, posiciona a expressão artística não como um mero entretenimento descartável ou um luxo supérfluo para poucos, mas sim como uma necessidade vital, uma ferramenta essencial de autoconhecimento e, crucialmente, uma arma poderosa e subversiva contra a tirania da insensibilidade programada. A beleza, em suas mais variadas e inesperadas formas, possui o poder intrínseco de despertar consciências adormecidas, de reacender a chama da rebelião interior, de nos reconectar com quem realmente somos por baixo das múltiplas camadas de condicionamento social e repressão autoimposta. A arte é inerentemente perigosa para os tiranos, porque ela nos conecta com nossa humanidade mais profunda, indomável e, por conseguinte, incontrolável. Alcançamos agora um ponto de tensão crucial nesta nossa jornada analítica, um desafio contundente que Kurt Wimmer nos lança e que ecoa com uma urgência premente para além dos confins da tela cinematográfica. Até que ponto nós, como indivíduos e como sociedade, estamos verdadeiramente dispostos a sacrificar a nossa liberdade emocional, a nossa capacidade de sentir em plenitude, em troca de uma promessa, muitas vezes ilusória, de segurança, ordem e ausência de conflitos? Em um cenário global crescentemente polarizado, onde o medo é frequentemente instrumentalizado como uma sofisticada ferramenta de manipulação de massas e onde a cultura do cancelamento de opiniões divergentes se assemelha perigosamente a uma forma sutil e autoimposta de prosium social, a mensagem central de Equilibrium adquire uma relevância ainda mais assustadora e premente. O filme nos compele a questionar se a busca incessante e, por vezes, obsessiva por um ambiente perfeitamente seguro, higienizado de qualquer desconforto, ofensa ou contradição, não nos estaria conduzindo, gradualmente e quase imperceptivelmente, a uma espécie de libria autoimposta.
Um estado onde a riqueza incomensurável e a complexidade da experiência humana são achatadas, pasteurizadas e reduzidas em nome de uma homogeneidade morna, previsível e, em última análise, desprovida de vida autêntica. Wimmer, de uma forma que certamente não se alinha com o politicamente correto contemporâneo, sugere que um certo grau de caos emocional, de conflito interpessoal e intrapessoal, e até mesmo de dor existencial, é não apenas inevitável, mas absolutamente essencial para o crescimento, amadurecimento e evolução tanto do indivíduo quanto da coletividade. Tentar eliminar o sofrimento, erradicando a capacidade de sentir, é um ato tão fútil e autodestrutivo quanto tentar curar uma dor de cabeça através da decepção. E enquanto ponderam sobre esta provocação, não se esqueçam, prezados espectadores, que o Sofocine necessita vitalmente do seu apoio para continuar a fomentar estas discussões cruciais. Inscrevam-se, deixem o seu like e compartilhem com fervor. A notável beleza da obra cinematográfica de Wimmer reside também em sua honestidade brutal e desassombrada acerca da intrincada natureza humana. Ele não incorre na armadilha de romantizar ou idealizar a emoção de forma simplista. Preston, ao despertar de seu torpor induzido quimicamente, não experiencia apenas um fluxo idílico de alegria pura e amor incondicional. Ele é, ao contrário, confrontado de forma avassaladora com a culpa excruciante por suas ações passadas como um executor do regime, com a dor lancinante e renovada da perda de sua esposa, que fora executada por ser uma ofensora de sensibilidade, aí com o medo constante e paralisante de ser descoberto e punido por sua transgressão. As emoções, como Wimmer nos recorda, são um pacote completo e indivisível. O êxtase mais profundo e a agonia mais excruciante, o amor mais sublime e o ódio mais visceral, a esperança mais radiante e o desespero mais sombrio coexistem. Recusar uma parte desse vasto espectro emocional equivale a recusar a totalidade da complexa e rica experiência humana. O que Equilibrium nos propõe, portanto, não é um mergulho em um hedonismo desenfreado e inconsequente, mas sim um abraçar corajoso e consciente da nossa multifacetada complexidade emocional. É o reconhecimento lúcido de que a tristeza pode nos ensinar a empatia genuína, de que a raiva, quando canalizada adequadamente, pode se tornar um poderoso combustível para a busca por justiça, e de que o medo, longe de ser apenas paralisante, pode nos alertar para perigos reais e nos impelir à prudência. A alternativa a essa plenitude, a apatia induzida pelo prósium, representa uma morte em vida, uma existência acinzentada, mecânica e desprovida de qualquer significado transcendente, onde a única virtude a ser cultivada é a obediência. Cega e a ausência de qualquer perturbação interna ou externa. A atmosfera de suspensão e expectativa que o filme magistralmente constrói, intensificando-se notavelmente em sua segunda metade, quando John Preston se infiltra progressivamente nas fileiras da resistência subterrânea e seus laços com a estrutura opressora do sistema começam a se esgarçar perigosamente, é quase palpável, transmitindo-se ao espectador. Ficamos em um estado de apreensão constante, sem saber ao certo se ele obterá sucesso em sua missão arriscada, se a minúscula fagulha de rebelião que ele inadvertidamente acende em si e nos outros será suficiente para inflamar uma sociedade inteira, há tanto tempo mergulhada na escuridão da apatia. Contudo, essa própria incerteza, essa ausência de garantias fáceis, é parte integrante e fundamental da mensagem que Wimmer deseja transmitir. A luta pela liberdade, especialmente pela liberdade interior, pela autonomia emocional e intelectual, é uma batalha perene, árdua e constante, sem promessas fáceis de uma vitória definitiva ou de um final feliz garantido.
Kurt Wimmer não nos oferece respostas simplistas, nem um desfecho utópico e açucarado. Ele nos apresenta, ao invés disso, o vislumbre do começo de uma possibilidade, a semente da esperança que reside na coragem indômita de um único indivíduo, que ousa desafiar o status quo monolítico, que ousa voltar a sentir em um mundo que exige e impõe a mais absoluta e gélida insensibilidade. A verdadeira e mais profunda mensagem de Equilibrium, portanto, transcende as fronteiras da mera crítica política ou da alegoria social, aprofundando-se corajosamente nos domínios da filosofia existencial. É um chamado veemente à autenticidade, um lembrete poderoso de que a vida, com todas as suas inevitáveis imperfeições, dores e contradições, só vale verdadeiramente a pena ser vivida em sua plenitude emocional, sensorial e intelectual. Esta é a essência da jornada de Preston e o convite que o filme nos estende. Kurt Wimmer, através da lente poderosa de Equilibrium, almejou legar-nos uma mensagem que, em sua essência mais pura e radical, configura-se como um hino à desobediência produtiva, um manifesto pela rebelião consciente contra a uniformidade castradora e a mediocridade imposta, seja ela emanada de um Estado totalitário opressor, como no filme, ou sutilmente assimilada por uma cultura contemporânea que, por vezes, parece valorizar a conformidade superficial e a anestesia emocional em detrimento da profundidade, da complexidade e da verdade individual. Ele nos recorda, de forma contundente, que a capacidade intrinsecamente humana de sentir, de amar, odiar, temer, alegrar-se, entristecer-se, é o que nos define como espécie, o que nos impulsiona à ação, o que nos permite criar laços significativos, amar com intensidade, lutar por ideais e, em última análise, transcender as limitações da nossa existência material. Renunciar a essa faculdade primordial em nome de uma paz fabricada artificialmente, de uma segurança ilusória ou de uma aceitação social vazia e condicionada, representa o maior dos crimes que podemos cometer contra nós mesmos, uma traição à nossa própria natureza. O filme se apresenta, portanto, como um convite direto e incisivo a uma introspecção radical e honesta. Quais são os prosiums contemporâneos que consumimos diariamente, muitas vezes de forma inconsciente, para evitar o desconforto inerente a sermos quem realmente somos, com todas as nossas luzes e sombras? E mais crucialmente ainda, estamos genuinamente dispostos a enfrentar as consequências inevitáveis e também as recompensas incomensuráveis de abandonar essas drogas sociais e existenciais para abraçar a montanha-russa caótica, imprevisível, mas vibrantemente viva, que é a experiência humana autêntica, com toda a sua gama de emoções. A resposta, meus caros e prezadas espectadoras, reside silenciosa e potentemente em cada um de nós. E o legado duradouro de Equilibrium é o de nos cutucar incessantemente como um espinho na carne da nossa complacência, até que finalmente a encontremos. Em síntese definitiva, a obra cinematográfica de Kurt Wimmer, Equilibrium, ergue-se como um manifesto visual e visceral em defesa intransigente da liberdade de sentir em toda a sua amplitude e profundidade. Não se trata, é crucial ressaltar, de uma apologia simplista à irracionalidade desmedida ou ao sentimentalismo inconsequente, mas sim de um reconhecimento lúcido e urgente de que a razão, quando despojada da emoção, da empatia e da intuição, torna-se estéril, fria e frequentemente perigosamente cruel e desumanizadora. A verdadeira inteligência, a sabedoria que transcende o mero acúmulo de informações, reside precisamente na integração harmoniosa e dinâmica entre a mente e o coração, entre a lógica e a paixão, entre o cálculo e a compaixão. Equilibrium nos desafia a quebrar as correntes invisíveis da apatia autoimposta e socialmente induzida,
a questionar criticamente as narrativas dominantes que nos são impostas como verdades absolutas e a redescobrir a beleza estonteante e o poder transformador incomensurável que reside em cada lágrima derramada, em cada gargalhada espontânea, em cada arrepio que percorre a espinha diante do belo ou do sublime. É um filme que, apesar de suas eventuais falhas de produção ou de um orçamento relativamente modesto para os padrões da grande indústria de Hollywood, carrega consigo uma alma imensa, uma potência temática avassaladora e uma mensagem de relevância atemporal e universal. Ele funciona como um soco necessário e revigorante na boca do estômago da nossa sociedade contemporânea, cada vez mais anestesiada e temerosa do sentir autêntico. Um chamado urgente para que voltemos a sentir intensamente, perigosamente, humanamente. E com esta reflexão pulsante e espero provocadora, convido-os uma derradeira vez. Inscrevam-se no Sofocine, explorem com curiosidade nossos outros vídeos e análises e continuem conosco nesta fascinante jornada de descoberta e redescoberta através da magia incomparável do cinema. A sétima arte, em sua infinita sabedoria, tem muito a nos dizer. Basta que estejamos dispostos a ouvir com atenção e, principalmente, a sentir com o coração aberto.